Oi, irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. E hoje nós vamos responder a pergunta da irmã Isa Cristina, e ela perguntou: por que muitos deixaram de guardar o sábado? E ela fez uma outra pergunta que nós vamos responder com base nessa primeira: quem são os gentios no mundo de hoje? Antes de iniciar, não se esqueçam, se inscrevam no canal, deixem o seu like, isso é importante para que a gente leve essa mensagem para mais pessoas. Não se esqueçam também, os pedidos de oração que está aparecendo aqui na tela. Vamos estar orando juntos pelos nossos irmãos. Hoje eu estou aqui sentado na mesa porque nós vamos dar uma olhada em 3 Bíblias. Essa é a minha Bíblia Thompson, que eu já mostrei muito para os irmãos aqui, da editora Vida, e ela tem a edição, a versão dela é Almeida, edição contemporânea. A Bíblia Missionária, da CPB, que tem Almeida Revista Atualizada. Não sei se deu foco, da CPB. E a Bíblia King James, a Bíblia de Estudos Legados do IAG, Instituto de Agricultura e Evangelismo. E nós vamos usar essas 3 Bíblias no vídeo de hoje. E nós vamos também usar a NTLH, que eu não achei a minha versão impressa, então vou usar a do aplicativo. Então vamos lá, porque muitos cristãos deixaram de guardar o sábado. Mateus capítulo 6. Nós não vamos ler o texto, nós vamos focar nos títulos, né? Mateus capítulo 6, eu vou abrir aqui as Bíblias. Mateus capítulo 6. No aplicativo os irmãos sabem que não tem o título, então eu não vou olhar agora. Mateus capítulo 6. Mateus 6. Vamos na Bíblia Thompson primeiro. Aqui o título está no verso 5 e no verso 9. No verso 5 está escrito, deixa eu aproximar, a oração, que não está dando foco. E no verso 9, a oração modelo. Tá? Jesus mostrando a oração do Pai Nosso. Na Bíblia Missionária. Opa, caiu aqui. Na Bíblia Missionária. Nós temos aqui no verso 5 também como se deve orar. E no verso 9, a oração dominical. Não está dando foco. Deixa eu ver se eu consigo acertar. Aqui. Eu não estou dando foco direito, mas está escrito a oração dominical. Então nós temos em uma Bíblia a oração modelo, como se deve orar, a oração dominical. E na Bíblia Legado, que tem a versão King James, essa Bíblia é nova e já está dobrando as páginas. Eu não gosto que dobre as páginas aqui, fica marcado. Pronto. No verso 5, só tem no verso 5 a oração do Senhor. E por que a gente está lendo esses títulos? Não sei se irmãos perceberam, né? A oração do Senhor, a oração modelo e a oração dominical. A palavra domingo, que hoje é o dia que é mais guardado em detrimento ao sábado, tem a raiz, né? O Senhor, o dia do Senhor. Então quando a gente vê aqui a oração dominical, como a gente tem também nas outras igrejas cristãs, a escola dominical, está falando a escola do Senhor. Na versão aqui, qual que é? A oração do Senhor na Bíblia Legada. Então, a oração do Senhor, a oração dominical, ou seja, essa raiz do domingo, do Dominus Dei, o dia do Senhor, impregnada nas Bíblias. Mateus 28, verso 1. Mateus 28, verso 1. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana,
Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Ou seja, no domingo elas foram ver o sepulcro, no domingo que Jesus ressuscitou. Eu acho que nas outras versões está a mesma coisa. Vou aqui na Bíblia Thompson. Depois do sábado, ao nascer, o primeiro dia da semana. E aí na King James, essa Bíblia Legada eu estou gostando bastante dela, ela é bem pesada, eu estou até desacostumado. Vamos lá. No fim do sábado, quando começou a amanhecer o primeiro dia da semana. Então todas falando o primeiro dia da semana. E a gente vem na NTLH, que eu vou usar aqui no aplicativo. Depois do sábado, no domingo bem cedo, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo. Então aqui a gente vê novamente primeiro dia da semana e depois, em uma versão na NTLH, o domingo. Ou seja, já mostrando ali primeiro dia da semana, domingo, dia da ressurreição, oração do Senhor, oração dominical, tudo construindo uma narrativa para nos levar a... Não é que esteja errado falar oração dominical, não é que está errado falar oração do Senhor, não é que nada disso está errado, mas a raiz da palavra nos coloca no subconsciente do nosso ser o domingo, o dia do Senhor, o dia que as pessoas tendem a descansar. A tradição cristã que foi instituída pelo catolicismo traz isso de guardarmos o domingo. A tradição cristã, por causa da ressurreição de Cristo, a tradição cristã vem trazendo domingo. Eu fiz uma anotação aqui que o primeiro decreto dominical foi feito justamente pelo imperador romano Constantino, o primeiro imperador romano que se declarou cristão. Ele queria apaziguar o império que estava em guerra entre cristãos e os pagãos, aqueles que não gostavam dos cristãos, aqueles que reprimiam, não gostariam da religião do cristianismo dentro do império. Então Constantino ele se declarou cristão e depois ele fez o primeiro decreto dominical em 321 depois de Cristo, o primeiro decreto dominical, onde ele chamava o império todo a guardar o domingo como dia de descanso. Por que isso? Porque o domingo era um dia de festas pagão, era o dia que aqueles que não eram cristãos guardavam para reverenciar os seus deuses, e os cristãos guardavam o sábado. Ele, como cristão, para unir as duas religiões, para diminuir os conflitos dentro do império, fez esse primeiro decreto dominical trazendo para o domingo. No domingo, que a maioria daqueles pagãos do primeiro século guardavam o dia do sol, o Sunday em inglês. Sunday é dia do sol. Então a gente vê que as coisas vão começando a meio que se complementar. Guardavam o sol, guardavam o dia do sol, adoravam ao Deus Sol no primeiro dia da semana, o Sunday, que na tradução desse nome no calendário que nós conhecemos hoje, no português, é domingo, dia do Senhor, já meio que fazendo uma mescla do cristianismo com o paganismo. Tudo nos levando a um caminho. Não que seja errado falar domingo, não que vou me perder porque o domingo é dia do Senhor, mas não é o dia do Senhor porque o dia do Senhor é o sábado. Então, não é... As raízes das palavras não vão nos levar à perdição, mas foi tudo uma confusão, uma Babilônia de coisas que foram começando a ser implantadas desde o primeiro século para confundir a mente dos cristãos, e confunde até hoje, e por isso muitos deixaram de guardar o sábado. Mas o que mais me preocupa ela está lá em Daniel, capítulo 7, Daniel 7, verso 25. Daniel, capítulo 7, verso 25. Daniel 7:25. E ele falará grandes palavras contra o Altíssimo,
irá consumir os santos do Altíssimo e intentará mudar os tempos e leis, e eles serão dados em sua mão até um tempo e tempos e a divisão de tempo. O chifre pequeno, que está retratado aqui na profecia, que é aquele chifre que nasce dentre os 10 chifres, que tem os olhos e a boca, que fala blasfemas contra o Altíssimo, nós sabemos que é representado pelo poder papal romano, a igreja romana. Ele começa a mexer os seus pauzinhos para mudar os tempos e a lei, a gente acabou de ver aqui. E tentará mudar tempos e leis. E ele foi fazendo isso ao longo do tempo. Começou lá com Constantino em 321 d.C. e veio até hoje, cada vez mais fortalecendo essa doutrina na mente daqueles que vivem nos tempos de hoje. Cada vez mais as pessoas cresceram que o sábado é o dia do Senhor, o sábado bíblico, o dia de descanso bíblico, que Deus guardou, Deus separou e santificou já na semana da criação. No último dia, ele descansou, santificou e abençoou esse dia. E ao longo do tempo, isso veio se perdendo, pouco a pouco, com o passar do tempo, já uma doutrina de demônios se misturando com o cristianismo para levar as pessoas à perdição. E a irmã perguntou, quem são os gentios hoje? Vamos lá, Jeremias 10, 25. Jeremias 10, 25. Aqui na Bíblia Alegrado, derrama a tua fúria sobre o pagão que não conhece a ti e sobre as famílias que não invocam o teu nome, pois eles tragarão a Jacó e o devorarão e o consumirão e desolarão a sua habitação. Vamos ler só aqui na Bíblia Missionária. Se eu não me engano, aqui está nações. Na Bíblia Legal está pagãos. Na Bíblia Missionária eu acho que está nações. Jeremias 10, 25. Derrama a tua indignação sobre as nações que não te conhecem e sobre os povos que não invocam teu nome, porque devoraram a Jacó. Devoraram-no, consumiram-no e assolaram a sua morada. Então os gentios antigamente são os pagãos, são nações que não conheciam a Deus, que não aceitavam, não reconheciam a Deus. E hoje é a mesma coisa. Se a gente for no Novo Testamento, a gente vai ver que os gentios são aqueles que não eram judeus. Aqui a gente também, quando a gente vê nações, a gente está falando nações que não a hebraica, não aquela que é a raiz de Abraão, ou seja, outras nações. Outras nações e pagãos são os gentios antigamente e são também os gentios hoje. Se a gente for lá na história de Cornélio, quando Pedro vê o lençol, depois ele vai até a casa de Cornélio, Cornélio era um gentio. E Deus não tinha feito mais, tinha quebrado essa barreira de acepção de pessoas que tinha dentro do judaísmo naquela época. Então, os gentios eram aquelas nações que não eram da raiz hebraica e também, incluído nos gentios, estão os pagãos. Hoje em dia, a mesma coisa. Pessoas que não conhecem a Cristo e as pessoas que abominam a Cristo. E quando eu digo não conhecer a Cristo, por que eu falei que essas perguntas se misturam? Porque a Bíblia diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando nós conhecemos o caminho, a verdade, por completo, está na Bíblia como um todo, sem tirar nenhuma vírgula, sem acrescentar nada, sem mudar os tempos e a lei, essa é a verdade. Então, o povo de Deus hoje é o povo que conhece a verdade. Há ovelhas, sim, fora do aprisco, os que precisam ouvir a verdade para se juntar ao povo de Deus, para são chamadas a aceitar a verdade, abandonar a Babilônia. E esses, sim, serão também filhos de Deus, não gentios, nações que estão em volta, assim como os romanos estavam em volta dos judeus, os samaritanos e por aí vai, estavam em volta dos judeus, mas eles não eram o povo de Deus porque não conheciam a verdade ainda, deveriam aceitar a verdade. E hoje, a mesma coisa.
E o nosso dever como cristãos, como filhos de Deus, como povo escolhido por Deus, é levar essa mensagem aos gentios ao nosso redor, aqueles que não conhecem a verdade, para que eles aceitem a verdade e andem no caminho de Deus, porque há muitas ovelhas fora do aprisco. Então, só para resumir, por que nós não guardamos, porque nós não? Porque muitos deixaram de guardar o sábado. Porque foi uma artimanha de Satanás já predita por Deus lá dos tempos de Daniel que ele tentaria mudar os tempos da lei, e ele vem conseguindo fazer isso. E muitas pessoas estão andando nos caminhos errados, ouvindo doutrinas de demônios. Por isso que muitas pessoas não guardam o sábado, porque estão ouvindo doutrinas de demônios, doutrinas que tentam misturar cristianismo com paganismo. E os gentios hoje são justamente essas pessoas que estão sendo enganadas por doutrinas erradas, e o nosso dever é levar a mensagem verdadeira para essas pessoas. Espero ter respondido a pergunta da irmã Issa Cristina. Se ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Se tem alguma outra dúvida qualquer da Bíblia, deixa nos comentários também. Os pedidos de oração nos comentários, estarei lendo, respondendo e orando por todos. Convido aos irmãos que puderem fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, porque mais uma vez temos a oportunidade de abrir a Tua Palavra e de estudar. Pai querido, te pedimos que o Senhor nos ajude a cumprirmos a Tua missão aqui de levarmos a verdade, como diz a Tua Palavra, que ajudamos os nossos futuros irmãos gentios que estão perdidos em engano, Senhor. Te pedimos esse nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.